Fala pessoal, eu sou Gabriel Malfato e esse é o Capital em Dia, onde você entende de economia e investimentos sem complicação. E hoje a gente começa uma nova série aqui no canal, uma das mais interessantes que eu já fiz, pois é algo que eu estudo constantemente na faculdade e é ótimo para ajudar a entender todas as dinâmicas da economia. A partir de hoje, a gente vai percorrer a história do pensamento econômico, entendendo como surgiram as ideias que moldam o mundo e que a gente vive hoje. E para começar essa jornada, a gente precisa voltar muito no tempo, mais de 2000 anos atrás, para um período em que não existia economistas, não existia teoria econômica e muito menos um mercado financeiro. Vamos falar sobre o pensamento econômico na antiguidade. Quando a gente fala em economia hoje, normalmente pensam em crescimento, inflação, juros, mercado financeiro e política econômica, mas na antiguidade nada disso existia como área separada do conhecimento. A economia não era uma ciência, ela fazia parte da filosofia, da política e principalmente da ética. Os gregos não perguntavam como fazer o PIB crescer, mas sim como organizar a sociedade de forma justa, equilibrada e estável. A riqueza era vista como um meio para viver bem e não como um objetivo final da vida humana. E esse ponto é essencial porque ele vai influenciar toda a forma como Platão e o Aristóteles pensaram em economia. A Grécia Antiga não era um país unificado como a gente imagina hoje. Ele era formado por várias cidades-estados independentes chamadas de polis, como Atenas, Esparta e Corinto. A base da economia era simples: a agricultura, comércio marítimo, artesanato e mineração. Mas havia um elemento estrutural muito importante: a escravidão. Grande parte do trabalho produtivo era feito pelos escravos, o que permitia que os cidadãos livres tivessem tempo para se dedicar à política, à filosofia e à vida pública. O trabalho manual era visto como algo inferior e enriquecer pelo trabalho não era o ideal da sociedade e o que eles valorizavam. Nesse contexto, a economia existia para garantir a subsistência da cidade e a estabilidade social, não para gerar acumulação ilimitada e riqueza. A própria palavra economia ajuda a entender isso. Ela vem do grego oikos, que significa casa, e nomos, que significa regra ou administração. Economia originalmente significava então administrar o bem da casa. Era sobre equilíbrio, organização e suficiência. Não existia a ideia de crescimento infinito. A preocupação era produzir o suficiente para viver bem e manter a harmonia da sociedade. E é dentro dessa lógica que surge então Platão e Aristóteles. Platão viveu entre os anos de 427 e 347 a.C. Foi discípulo de Sócrates e um dos maiores filósofos da história. Na sua obra mais conhecida, A República, o Platão descreve uma sociedade ideal baseada na justiça e na harmonia entre as classes. E mesmo sem escrever diretamente sobre economia, ele traz reflexões econômicas muito profundas. O Platão percebeu que a sociedade funciona melhor quando cada pessoa exerce a função para a qual é mais apta. Essa ideia de especialização das funções é uma das primeiras formas de conceito da divisão do trabalho que o próprio Adam Smith traz depois na sua obra. Ele também tinha uma visão muito crítica de riqueza excessiva. Para o Platão, quando o acúmulo de riqueza se torna o principal objetivo das pessoas, a sociedade começa a se desorganizar. A busca por dinheiro gera conflitos, desigualdade e corrupção moral. Por isso, na sociedade ideal que ele descreve, os governantes não poderiam possuir propriedade privada nem acumular riqueza. A ideia era evitar que interesses econômicos individuais se sobrepusessem ao bem comum. Platão aceitava o dinheiro como um instrumento de troca, mas alertava constantemente para o risco de ele se tornar um fim em si mesmo. Esse alerta acaba atravessando os séculos e aparece até hoje nos debates sobre especulação financeira e desigualdade extrema. Agora vamos sair do Platão e ir por Aristóteles. Aristóteles foi o aluno do Platão, mas seguia um caminho completamente diferente. Enquanto Platão pensava em como a sociedade deveria ser, o Aristóteles queria entender como essa sociedade realmente funcionava. E é com Aristóteles que o pensamento econômico ganha uma forma muito mais concreta e sistemática. O Aristóteles faz uma distinção fundamental que ajuda a entender toda a crítica antiga à economia moderna. Para ele, existiam duas formas de lidar com a riqueza:
A primeira era a economia, que ele entendia como a administração racional da casa e da comunidade, igual a gente já abordou anteriormente. Nessa lógica, a produção e as trocas existem para satisfazer necessidades reais. A riqueza tem um limite natural, que é o suficiente para viver bem. A segunda forma era o que Aristóteles chamou de cremática. Aqui o objetivo deixa de ser satisfação da necessidade e passa a ser a acumulação do dinheiro. O dinheiro deixa de ser um meio e torna-se o fim da atividade econômica. O Aristóteles via essa lógica como uma forma perigosa, porque ela rompe os limites naturais da vida social. Quando o acúmulo não tem propósito, a economia passa a servir ao dinheiro e não às pessoas. E essa crítica que ele faz é impressionantemente bem atual. E a partir dessa visão, fica mais fácil entender por que o Aristóteles era radicalmente contra a cobrança de juros. Na visão dele, o dinheiro não produz nada por si só. Ele é apenas um instrumento criado para facilitar as trocas. Quando alguém cobra os juros, está fazendo com que o dinheiro gere mais dinheiro sem passar por nenhum processo produtivo real. Para o Aristóteles, era a forma mais extrema da cremática e, portanto, algo mais antinatural. Essa visão vai influenciar profundamente o pensamento cristão e levar à condenação e usura durante toda a Idade Média. O Aristóteles também refletiu sobre as trocas comerciais e os preços, mas diferente da economia moderna, o foco dele não era a eficiência ou maximização do lucro. O foco era apenas a justiça. Uma troca justa, para Aristóteles, era aquela que nenhuma das partes era explorada. O preço deveria refletir uma proporcionalidade razoável entre o valor dos bens trocados. Essa ideia de preço justo vai atravessar os séculos e se tornar central no pensamento medieval, especialmente em São Tomás de Aquino. Diferente de Platão, o Aristóteles aceitava a propriedade privada. Ele acreditava que a posse privada incentivava a responsabilidade e cuidado com os bens. Mas ele fazia uma ressalva muito importante. A propriedade deveria ter uma função social. O excesso, o acúmulo sem propósito e a ostentação era visto como moralmente problemático. Mais uma vez, a ideia central era o equilíbrio. Platão e Aristóteles moldaram profundamente o pensamento econômico ocidental. Suas ideias influenciaram o cristianismo, a economia medieval e até as críticas modernas ao capitalismo financeiro. Mesmo economistas que discordam completamente deles ainda dialogam com essas ideias, muitas vezes sem perceber. Quando hoje discutimos desigualdade, especulação, papel do Estado e limites do mercado, estamos retomando debates que começaram lá atrás na Grécia Antiga. Hoje vivemos em um mundo onde o dinheiro ocupa uma posição central na nossa dinâmica de mercado. Então o crescimento econômico é prioridade e o mercado financeiro ganhou um protagonismo enorme. Aristóteles, se estivesse vivo aqui hoje, provavelmente diria que a lógica da crematística venceu. E a grande pergunta que fica é, até que ponto isso é sustentável do ponto de vista social e humano? Essa tensão entre eficiência econômica e ética nasce exatamente aqui, na antiguidade. No próximo vídeo, pessoal, a gente vai avançar para a Idade Média e entender como a igreja tentou conciliar então a fé, a moral e a economia. Pessoal, então se esse conteúdo te ajudou e você gostou e vai querer continuar acompanhando essa série de vídeos, lembra de curtir o vídeo, de compartilhar e comenta aqui embaixo e continua acompanhando o Capital em Dia. Eu sou Gabriel Malfato e te vejo no próximo vídeo.